Você já pensou em fazer cirurgia bariátrica? Calma. Antes dessa decisão, tem alguns passos que você precisa seguir. E muita gente ignora. E tudo pode mudar. Meu nome é Carlos Augusto, sou cirurgião há mais de 30 anos e 21 anos deles fazendo cirurgia bariátrica. Hoje a minha missão é mostrar tudo o que você precisa saber antes de decidir fazer uma cirurgia. A decisão de fazer uma cirurgia bariátrica vem às vezes pela decepção, pela exaustão, por várias tentativas de tentar perder peso e não conseguir. Aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento de que não é capaz de sozinho resolver o problema. É natural que se busque alternativas mais duradouras e mais invasivas. Isso acontece muito, mas é preciso ter muito cuidado nessa decisão. A cirurgia não vai resolver seu problema num passe de mágica. A cirurgia não vai resolver sem o seu esforço. A cirurgia vai ser uma grande ferramenta, uma importante ferramenta para você mudar todo o contexto de sua vida. Mas não só ela vai resolver. Você precisa estar envolvido, você precisa entender como é o processo, você precisa estar engajado em todo o processo para que isso dê certo, para que isso se torne algo bom para o seu futuro, algo que vai lhe dar um retorno a uma vida saudável. O paciente precisa estar maduro para as mudanças que vão acontecer, para os processos que vão precisar serem cumpridos até você chegar ao objetivo maior, que é que está no seu peso ideal. Então, eu preciso entender quais são os seus motivos, o que você fez até então para decidir fazer uma cirurgia bariátrica, te apoiar nessa decisão, te explicar o processo como vai ser, para que você realmente possa seguir no caminho mais adequado até a satisfação maior, que é você ter seu peso dentro da normalidade e retornar na sua vida saudável. A reeducação alimentar é mais de uma lista de coisas que você precisa fazer. É um autocuidado. É algo que você precisa dia a dia estar se policiando no seu cuidar. Você vai parar de pensar, em cuidar dos outros para cuidar de você. Isso é uma coisa espetacular. Você vai começar a se conhecer melhor, você vai começar a ter uma vivência melhor da sua vida do dia a dia. A cirurgia passa a ser um divisor de águas na vida. Ou seja, desde a primeira consulta com o cirurgião, você precisa começar a pensar diferente. Você precisa começar a pensar numa vida nova, numa relação nova, no dia a dia. Repensar o seu autocontrole, o seu humor, a sua vida, a relação com as pessoas. Isso é muito importante. E por isso, a Central da Obesidade tenta passar toda essa experiência para você. Tenta passar essa necessidade de mudança, essa necessidade de, no dia a dia, de você poder se reinventar. Essa é a grande palavra, se reinventar. Se amar de novo. Projetar a sua vida para além da cirurgia. E como é uma doença multifatorial, não é uma coisa simples. Não é algo que você vai chegar e vai, no estalar do dedo, mudar. Você precisa também estar alencando todos os pontos que geralmente tiram você do norte, tiram você do eixo, tiram você de um controle emocional. Que esse controle emocional vai ser muito importante para você readaptar a sua alimentação. Porque tem muita gente que desconta na alimentação todo esse distúrbio emocional do dia a dia, de trabalho, de família, de marido, enfim, de mulher, de companheiro, de companheira, na alimentação. Então tudo isso vai ser importante, reunir todos esses fatores para que a gente possa controlar o resultado. Eu sempre estimulo a fazer nutricionista e psicólogo na central. Por quê? Porque aqui a gente conversa, aqui a gente discute os pacientes. Então a gente vai conseguir entender exatamente qual é a sua necessidade para o seu resultado final. Isso é muito importante. A equipe multidisciplinar coesa é muito importante para buscar um resultado concreto e firme para o seu futuro. E desde a primeira consulta, lembro, você tem que estar buscando essa mudança. Não adianta querer que a cirurgia vai fazer por você. Você tem que fazer a mudança. A cirurgia vai apenas entrar como uma ajuda em todo o processo. Uma ajuda, vamos considerar que seja um marco de mudança, que vai começar antes, vai ter aquele marco da mudança e vai vir um depois. O paciente geralmente vem para o procedimento, como eu já falei antes, querendo se ver livre das medicações de tudo. Às vezes ele precisa fazer uma medicação para no pré-operatório poder ter uma perda de peso. Eu não gosto que faça. Eu acho que o paciente tem que se reeducar. Reeducar na mente para que ele possa, aí sim, dar continuidade depois da cirurgia. Então, as fórmulas mágicas a gente vai deixar de lado. Caso seja necessário, a gente avalia em fazer. Mas, casos bem raros. A gente entende a frustração anterior, a gente entende que os momentos anteriores não foram legais na perda de peso e que o paciente chega ali exausto. E geralmente ele diz, poxa, doutor, eu vim aqui porque eu quero operar, porque eu quero perder peso. Você quer que eu perca peso antes da cirurgia? Você quer que eu me prepare mais? Sim, porque agora é o momento de você ter aquele marco onde você vai usar aquele dia para mudança total. Então é importante que esse dia chegue com bastante consciência. Então você precisa se preparar para que realmente o dia da cirurgia para frente não seja algo muito diferente do que você vinha fazendo antes.
porque é aí que vem problemas psicológicos, psiquiátricos, que a gente vai conversar em um momento oportuno. Então é importante, muito importante a consciência desde o dia da primeira consulta. Então, a cirurgia bariátrica não é o jeito mais rápido, não é o jeito mais fácil, é um caminho a ser tomado diante de vários que podem ser tomados, mas é um caminho que precisa ter muita consciência de fazer. Aqueles pacientes que chegam com indicação, com IMC acima de 30, com as comorbidades, ou acima de 40, sem comorbidades, a gente vai avaliar, vai checar se realmente tem indicação, ver se já passou pelo endocrinologista e encaminhar os exames. Lembrando, a cirurgia não é apenas no estômago, a cirurgia é um contexto geral, multifatorial, onde a gente vai estar tratando de tudo. Nesse momento, a gente caminha para o nutricionista, para o psicólogo, para os especialistas, cardiologista, pneumologista, anestesista, todos precisam dar sua opinião como você está. E lembrando, você já passou pelo endocrinologista. Uma vez você fazendo todo o pré-operatório, fazendo os exames, fazendo os exames de laboratório, os exames de imagem, passando pelos especialistas, você vai retornar com tudo isso para que a gente possa avaliar se está tudo de forma adequada. Avaliar os exames, se precisa ajeitar alguma coisa, às vezes o paciente precisa ajeitar algum exame, precisa tomar alguma medicação antes da cirurgia, precisa de uma avaliação do psiquiatra, precisa de uma reavaliação do psicólogo, então tudo isso a gente vai avaliar para poder chegar ao momento de pedir a cirurgia e ver se o paciente está perdendo peso, se ele está reeducando a alimentação. Lembrando, paralelo aos exames e tudo, ele tem que estar reeducando a alimentação, para que ele chegue no dia de pedir a cirurgia já perto do objetivo final. E alguns pacientes chegam com muita dúvida. Às vezes eles chegam, doutor, é realmente esse o meu caminho? É isso que eu preciso fazer? O que é que eu digo? Não esquente a cabeça. Vamos fazer todo o pré-operatório. Vamos fazer, no mínimo você vai fazer uma avaliação de todo o seu corpo. A gente vai ver todos os seus exames, como se fosse um check-up. E durante esse processo do pré-operatório, a gente vai chegar no final e decidir, eu quero ou não quero. Mas se você não se dá a chance de fazer todo esse processo, você vai ficar com algo inexplicável, algo que você ainda não conseguiu consolidar na sua cabeça. E juntos nós vamos decidir. Nesse momento, a gente vai decidir qual é a melhor cirurgia para você também, qual é o procedimento mais adequado para o seu caso. Tudo isso a gente vai fazer sempre junto, sempre em parceria. E lembre, nunca o que funcionou para uma pessoa pode funcionar para outra. No processo da obesidade, existe muito aquela coisa de que meu amigo fez desse jeito. Se você confia na central, se você está confiando em nós, você tem que se adequar ao nosso processo de tratamento. Não adianta querer fazer de qualquer jeito como outra pessoa fez. Aqui na central você não vai conseguir fazer. A gente quer que você faça da melhor forma. A gente quer que você faça no melhor caminho. Que pelo menos nós achamos que seja o melhor. Existem outros profissionais que fazem de outras formas, mas a gente entende que dessa forma acolhedora, com calma, com explicação, com você entendendo o que é a obesidade, se reeducando antes da cirurgia, vai ser o melhor caminho para você realmente chegar à cirurgia bem consciente, respirando bem, andando bem, confiante, porque essa confiança vai fazer diminuir as complicações cirúrgicas, que é uma coisa que ninguém quer. Ninguém quer correr uma maratona sem se preparar. Ninguém vai correr uma maratona sem antes, 1 mês, 2 meses, 3 meses antes se preparar para essa maratona. É a mesma coisa da cirurgia. Se você vai para uma maratona sem se preparar, você vai chegar no final, ou nem vai chegar no final da maratona, ou vai chegar no final totalmente destruído. E a cirurgia, se você não se prepara, você pode ter complicações e pode ter percalços ruins no pós-operatório. E por isso todo o treinamento antes e toda a preparação antes. É importante a gente fazer isso, para que a gente chegue no dia de forma consciente e tranquila. Tentei dar aqui uma pincelada, a gente vai se aprofundar mais em outros momentos, a gente vai fazer live para a gente poder, mas se você gostou, manda pergunta, manda dúvidas, clica aqui, se inscreve no canal e vamos discutir mais sobre esse assunto, para que a gente possa chegar da melhor forma possível na indicação, de você estar tranquilo, de você estar confiante para fazer um procedimento de cirurgia bariátrica. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, vamos acompanhar, nos faça perguntas, proponha temas, que a gente vai aqui tentar explicar cada assunto que vocês quiserem, aqui no nosso canal, aqui no nosso YouTube, aqui no nosso Instagram.